Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Lucas Miller e estamos estudando a revista Discipulado 2, Crescendo em Graça e Conhecimento, da editora Central Gospel. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que tem por título É Preciso Confiar. Gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das novidades. Também quero agradecer ao professor Edvanei, idealizador, mentor desse projeto que tem abençoado tantos professores no nosso país. Muito obrigado pelo privilégio de poder ministrar essa aula. Que Deus continue sendo com o querido Edvanei, com sua família, abençoando o seu ministério no nome de Jesus. A nossa lição tem objetivos bem definidos que eu quero deixar aqui bem claro para os irmãos, de acordo com o que preconiza a revista, que são compreender que Deus cuida de nós e supre todas as nossas necessidades, entender que a ansiedade deve ser evitada, priorizar a busca espiritual em relação ao material e vivenciar uma confiança inabalável no Senhor por meio da consolação das Escrituras. E começando a nossa lição já pelo título, é interessante notar que o autor deixa claro que não há opção. Precisamos confiar em Deus. Ele não recomenda, ele não indica, ele não fala que é uma sugestão. Ele diz que é preciso confiar em Deus. E para iniciar nossa aula, para que fique muito bem conceituado o que é confiar, eu trago aqui o significado da palavra confiar. Dois significados que são pôr sob sua guarda ou aos cuidados de, e entregar a responsabilidade. Então, o título já nos diz que precisamos entregar, precisamos confiar em Deus, precisamos deixar Ele ser Deus em nossa vida. O texto bíblico dessa lição encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. É um texto muito conhecido e talvez tenha aí como seus versículos mais falados, mais citados, repetidos, os versículos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então a gente entende que aqui nesse texto, Deus dá para os seus filhos uma garantia que é ter tudo o que ele fala no contexto desse texto. Se a gente pegar aqui desde o versículo 25, a gente vai ver que Jesus Cristo ali, ele garante para os seus filhos a provisão diária do alimento, ele garante a vestimenta, ele garante também o seu teto ali, a sua moradia. E ele diz que se nós priorizarmos o reino dele, a sua justiça, nós não precisaremos nos preocupar com essas coisas. É essa a ideia inicial, essa é uma das ideias iniciais e principais do texto que precisamos ter em mente para seguir na nossa lição. O textuário se encontra na 1 Pedro 5:7, que vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em outras traduções, no lugar de ansiedade, a gente vai ver que está a palavra cuidado, ou seja, entregar todos os nossos cuidados a Deus. Às vezes a gente não consegue fazer isso, é verdade. Porém, a Bíblia é bem clara. Entreguem, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, todo o seu cuidado. E a gente vê isso na prática de vida. E quando Deus garante algo, ele se responsabiliza. O versículo é bem claro. Ele não vai cuidar de vós, ele já tem cuidado de vós. Que a gente possa tomar posse dessa palavra, viver isso em nossas vidas e ter a certeza de que Deus, ele nunca nos desamparou e não vai nos desamparar. A revista também traz para nós indicações de leitura diária para uma preparação para a aula.
interessante ver que alguns podem nos ajudar, todos eles nos ajudam, mas alguns ainda mais podem nos ajudar a ter a perfeita compreensão do contexto que essa lição traz para nós. O texto de segunda-feira, de Deuteronômio 8, tem uma dinâmica muito interessante, onde ali Deus ordena que o povo obedeça. A gente sabe que a obediência é inegociável. A gente tem também, após a obediência, uma memória que é feita. O povo é recordado de tudo que Deus fez. E também a provisão. Deus, ele precisa e quer, precisar é uma forma de dizer, obviamente, que a gente obedeça. Ele quer que a gente não se esqueça de tudo o que ele faz por nós, ou seja, que sejamos gratos. E ele nos garante a provisão. E também o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 7 a 12, trazendo um contexto ali muito claro de que não nos devemos prender às coisas desse mundo. Ele diz no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Isso é muito interessante porque traz para nós o sentimento e o desejo também de estar ligados mais às coisas que são eternas do que às coisas que são desse mundo. Precisamos ter a consciência de que essa nossa breve caminhada aqui na Terra, sendo generoso de 90, 100, de repente 110 anos, é muito, muito pouco comparado a uma eternidade que passaremos com o nosso Deus. Então, que mesmo diante de um tempo de uma pequena dificuldade, até de uma grande dificuldade ou de uma possível escassez de recursos, que isso não seja o principal em nossa vida. Que a presença de Deus seja o principal. Que a alegria que vem com essa presença seja o principal. Que a gente possa olhar lá na frente, crendo que Deus, ele tem algo na eternidade muito maior e melhor, infinitamente melhor, preparado para todos nós. A gente precisa se lembrar disso todos os dias para não vacilar nessa questão. E finalizando esta breve introdução, a gente percebe então que de fato, o que o salmista diz no Salmo 37, versículo 25, é uma realidade para os crentes em Jesus. O salmista diz, fui jovem e hoje sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A gente tem na Bíblia diversas, inúmeras passagens que nos garantem a provisão, que nos garantem que Deus nunca vai nos desamparar. Então, mediante as preocupações e ansiedades da vida, é possível evitar que você perca a sua paz e alegria. É possível, mesmo em tempos de dificuldade, ter paz, ter alegria, conscientes dessa nossa rápida passagem aqui nessa terra, crendo que Deus tem muito mais e tem coisas muito melhores para nós, no nome de Jesus. Seguindo na nossa lição, a gente começa no primeiro tópico, que traz um título muito forte. Quem confia não fica ansioso. É uma verdade. E na primeira frase, é rápido, eu vou ler para você, diz que providência divina significa o cuidado e a superintendência que Deus exerce sobre a sua criação. Ou seja, o Deus Criador tem controle de todas as coisas. Ele é nosso Pai. Ele não é um Pai humano. Infelizmente, vez por outra, vemos na mídia situações de mães e pais que abandonam seus filhos, que se esquecem dos seus filhos. Mas Deus não. Deus é um Pai perfeito. E Ele cuida de nós, creia nisso. Ele tem cuidado das nossas vidas. E se Ele tem cuidado até aqui, Ele não vai nos desamparar. Então, baseado nisso, podemos perguntar: o que produz ansiedade? O texto principal, a leitura base da revista de Mateus 6, do 25 ao 34, traz uma dinâmica no texto, que é resumida com uma promessa feita no versículo 33. Só que a gente tem que lembrar que toda promessa tem a sua condição. Ora, versículo 33 vai dizer, já falamos aqui e repito,
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Que estão no contexto, desde o versículo de número 25. A garantia que Jesus nos dá, que Deus nos dá, de que não ficaremos desamparados, que teremos o que comer, o que beber, de que teremos o que vestir. Ora, então, se mesmo após entender que o que está escrito nesse texto traz para nós uma garantia, e mesmo assim a gente continua ansioso, pode ter alguns motivos. Quero trazer aqui 2 prováveis motivos, podem ter outros, mas eu destaco 2 aqui conosco, com vocês, para a gente refletir. Se a garantia está feita, se a promessa está feita, e as pessoas não cumprem, não fazem, não buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pode ser, primeiramente, porque não confiam na promessa. Isso é muito grave, isso é muito triste. Não confiar numa promessa que está na palavra de Deus, que é a inerrante palavra de Deus. A gente precisa entender que se Deus promete algo, Ele cumpre. Que se Ele pede algo para nós, Ele nos garante. Então não há espaço para que não confiemos nas promessas de Deus. E um provável segundo motivo para a nossa reflexão é que se a gente, mesmo entendendo, lendo isso, não faz isso, é porque não estamos priorizando o reino de Deus. E aí, será que nós precisamos rever os nossos conceitos? Será que a gente tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus? Será que a gente pode fazer várias atividades, menos ler a Bíblia e orar, um pouco que seja? A verdade é que Deus não erra. O dia tem 24 horas. Se Deus criou o dia com 24 horas é porque é o suficiente para fazermos todas as coisas que são importantes. Ora, se eu vou à igreja, por exemplo, somente aos domingos, será que eu não posso me esforçar para ir pelo menos mais uma vez no meio da semana? Eu mesmo já houve uma época na minha vida em que não podia, porque quando fiz faculdade de administração, de empresas, a minha grade era fechada, fixa, e eu tinha aula de segunda a sexta. Então, e também já trabalhava de dia, então realmente não tinha como. Mas assim que possível, eu entendi que eu precisava estar na casa de Deus também durante a semana. Precisava me envolver, trabalhar, dar a minha pequenina contribuição. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele nos dá o privilégio de poder servir na sua obra, de estar ali aptos, dispostos a contribuir de alguma forma, empregar a nossa energia e ser de alguma forma instrumentos para que outras vidas sejam alcançadas e abençoadas. É óbvio, irmãos, que isso não pode ser uma desculpa, por exemplo, para que um homem não trabalhe. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Um homem do sexo masculino olha para esse texto e fala: bom, já que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, agora então eu vou sair do meu trabalho, ou, no caso de um jovem, adolescente ali, um jovem, não vou nem trabalhar, vou todos os dias para a igreja, vou orar, me consagrar todos os dias, estar em todos os cultos, porque Deus vai me garantir. É óbvio que se isso for feito debaixo da direção de Deus, está certo e vai dar certo. Agora, se for feito sem a direção de Deus, vai dar errado. E não é o caso da maioria. A maioria não vai estar vivendo para a igreja full time, até mesmo porque a gente entende que o reino de Deus ele tem que ser estabelecido em todas as áreas da sociedade. Então, quando eu sou um ótimo empregado na minha empresa, um ótimo supervisor, um ótimo gerente na minha empresa, eu estou sendo usado ali para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Quando eu sou servidor público e ali cumpro minhas funções, não me esquivo do meu trabalho, dou de alguma forma exemplo para os demais, eu estou sendo instrumento de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Quando eu faço a faculdade do que for, medicina, direito, engenharia, e estou ali trabalhando, fazendo o meu melhor, chegando no horário, e também, dentro do possível, sem perder a noção ali da ética e do bom senso, falando de Deus, eu estou sendo instrumento de Deus para que o reino de Deus seja estabelecido na terra.
Não custa lembrar o que diz o versículo 10 de Mateus 6 também. Esse mesmo capítulo, é só voltar um pouquinho. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Então temos a responsabilidade de, em todas as áreas da sociedade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde estudamos, locais que frequentamos, ser instrumento de Deus para que o reino dele seja estabelecido na terra. Mas como saber o que é ansiedade? Como tratar de ansiedade, de preocupações? Eu trago aqui uma rápida frase da revista que diz: a ansiedade é uma das doenças emocionais mais perigosas do século. No aspecto espiritual, as preocupações excessivas levam a pessoa a duvidar do poder de Deus e a fazer perguntas como: Deus se esqueceu de mim? Ele não está vendo o meu sofrimento? Então, aqui está uma questão importantíssima, que pode se tornar uma questão grave, que é quando começamos a duvidar do poder de Deus e achar que Ele se esqueceu de nós. Que a gente não entre nessa espiral, nesse erro, que a gente não entre nessa questão de tudo criticar, de jamais se abrir a meditar a palavra e praticar a palavra, que Deus nos livre de duvidarmos de qualquer coisa a respeito da sua palavra. Mais uma vez aqui a gente fala também da oração, o poder que a oração tem no campo espiritual. A gente não pode achar que Deus esqueceu de nós. Ele nunca se esqueceu de ninguém. Ele, como já falei também, tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Então eu entendo aqui também que confiar é descansar. Ele tem cuidado de nós. E nessa questão não tem como não lembrar do Salmo 121, que diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Olha o que diz o versículo 7. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. Então creia nessa palavra. Deus não vai te deixar desamparado. Agora, algo importante a se dizer é que quem confia prioriza a vida espiritual. Então, rápidas frases aqui da lição que vão nos dizer que muitas vezes, quando alguém deixa de agradecer a Deus, quando alguém é ingrato, isso acontece porque somos dominados pelos bens materiais e aí resta pouco espaço em nosso coração para o Senhor. Então não é errado ter posses, mas devemos conhecer nossas prioridades. Essa palavra nesta lição é muito importante, pode anotar, gravar aí, prioridades. E também tem outra frase aqui também que eu leio rapidamente, que diz: infelizmente, por causa de nossas inquietações do predomínio dos desejos e das paixões da carne, muitas vezes deixamos-nos escravizar pelos aspectos do materialismo e muitas vezes percebemos como a obra de Deus tem sido deixada em segundo plano. Ora, o mundo materialista, o comentário aqui do professor nos diz isso, é como um grupo de passageiros, olhe bem para esta analogia. O mundo materialista é como um grupo de passageiros que corre freneticamente para sentar na melhor espreguiçadeira em um navio afundando. Não podemos ser esse tipo de pessoa. Nossos olhos, uma vez que somos novas criaturas, têm que estar em Jesus, no reino de Deus e na sua justiça. Quais são as nossas prioridades? Como já falado aqui, temos tempo para tudo que importa? De fato, temos deixado um tempo bom, um tempo de qualidade para Deus? A gente precisa fazer isso. Quando a gente faz algo é porque a gente acredita naquilo. Se a gente não faz é porque a gente não acredita. Porque quem acredita, quem crê, vai praticar. Porque sabe que vai ser abençoado no final. Não tem jeito. A palavra de Deus não falha. Os irmãos sabem. Não é problema ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos possui. O dinheiro na mão do crente, as posses, os bens na nossa mão, são bênção. Bênção para a nossa família, para as pessoas que amamos, estão ao nosso redor e para a obra de Deus. Dinheiro, possuir dinheiro não é o problema. O problema é quando o dinheiro nos possui. Os bens, as posses, as posições sociais, nada disso deve ter a primazia na nossa vida.
Obviamente, vamos trabalhar, conquistar, vamos avante. O nosso Deus é um Deus de abundância, mas sabendo de que tudo que é eterno é muito, muito mais importante do que as coisas que são terrenas e passageiras. O crente, o cristão, ele precisa ter essa noção e nunca perder essa noção de vista. A revista também ela é bem clara quando diz para nós que o acúmulo de preocupações promove inquietude. Acúmulo de preocupações vão levar a uma inquietude que podem desencadear numa ansiedade, que podem inclusive desencadear numa depressão. Isso acontece, infelizmente, com algumas pessoas. Jesus ele respondia aos anseios da multidão, ele estava sempre apto, disposto a fazer milagres, a ensinar. Ele estava deixando claro de que as pessoas podiam contar com ele, assim como nós podemos contar com ele também. A Bíblia nos deixa várias razões para confiarmos no cuidado de Deus. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Salmo de número 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente precisa ter convicção de que isso é uma verdade, a gente precisa viver isso. Se o Senhor é o nosso pastor e nós somos ovelhas, a gente tem que estar submetido à autoridade desse sumo pastor. A gente precisa entender que ele tem para nós provisão, proteção, direção, que diante das dificuldades da caminhada, ele sempre estará ali para nos ajudar. Que se por acaso também alguma ovelha se desgarrar, ele sempre irá atrás. Ele é o nosso Pai, o nosso sumo pastor, o nosso Senhor, que nos ama. Ele jamais vai nos abandonar. Tudo está nas mãos dele. Salmo 24, versículo 1 também vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se tudo isso é do Senhor, tudo que foi criado, eu não tenho do que me preocupar. Tudo que existe aqui é nosso, está à nossa disposição. Basta cumprir o que Jesus Cristo ensinou, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. A gente também vai entender e ver na Bíblia que o ouro e a prata pertencem a Ele, ao Senhor. Ageu 2,8. A gente vai ver também que Ele supre todas as nossas necessidades, como diz lá em Filipenses 4,19. Então precisamos confiar em Deus, e a Bíblia nos dá inclusive razões, nos dá argumentos para que a gente não fique perdido, para que a gente de fato confie, coloque isso em prática em nossa vida. E não viva só de falar, de falácias, mas vivam a vida de prática verdadeira dos princípios bíblicos, de tudo que a Bíblia nos manda e recomenda fazer. As garantias foram dadas, só precisamos colocar o que Jesus Cristo falou em prática. Então, qual é o segredo? O segredo é confiar. A gente não pode deixar de confiar em Deus. Enquanto eu cuido, coopero com as coisas do reino de Deus, Ele cuida de mim. Que a gente possa mais do que crer e, como todos que creem, viver isso. A grande questão do Evangelho, a gente repete, ensina isso, é que diferentemente do mundo, no reino de Deus eu creio para depois ver. No mundo é o contrário, no mundo as pessoas querem ver, usufruir, ver de novo para depois crer. No reino de Deus não, primeiramente a gente crê e depois vê. E vê sim porque acontece, porque Deus faz. E o que é a fé, se não a certeza das coisas que se esperam? É a convicção de fatos que não se veem, como diz em Hebreus 11:1. A gente vive por fé, não vive por vista. Então, temos que confiar em Deus. O segredo é confiar. E que essa nossa confiança seja inabalável. A gente precisa entregar todas as coisas aos cuidados do Senhor. Olha o que diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente precisa entregar. A gente precisa, como disse o textuário, 1 Pedro 5,7, lançar sobre o Senhor todas as preocupações, entendendo que Ele está no controle. A gente precisa saber e ver, principalmente ser grato por tudo que Ele já tem feito. E também, talvez esse seja um dos maiores desafios, precisamos descansar no Senhor. Ainda no Salmo 37, versículo 7,
vai dizer: descansa no Senhor, espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os seus artifícios aconteçam. Ou seja, não se indignes por causa daqueles que dão um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Muitas vezes o que a gente vê, o contexto não é sabido. Não fique com inveja daqueles que não têm a presença de Deus em suas vidas. Aliás, não fique com inveja de ninguém, mas principalmente dos que não têm a presença de Deus em suas vidas. Porque muitas vezes as aparências enganam. Principalmente nesse tempo de mídias sociais, onde quase tudo parece muito lindo, muito bonito, atraente, parece legal, mas não sabemos o contexto, não sabemos a realidade concreta, o que está por trás. Então, creia no Senhor, descanse, não fique se comparando com tudo e com todos. A gente precisa se comparar sim com grandes homens e mulheres de Deus, com grandes homens e mulheres dessa sociedade, para termos referências, ok, mas não fique se comparando com tudo e com todos, senão você vai acabar se frustrando, senão eu também, se fizer isso, vou acabar me frustrando. Precisamos ter esse cuidado e entender que é possível, mesmo em meio a dificuldades, descansar no Senhor. E nesse contexto, há 3 coisas que precisamos fazer que são fundamentais. Entre elas, orar, precisamos orar. Nesse contexto que estamos falando aqui, precisamos orar sempre e muito, por tudo e por essa questão também de preocupações, de excessos de preocupações, de ansiedades. Orar é adorar, é conversar com Deus, é levar para Ele aquilo que só Ele pode fazer. Deus não mudou, Ele continua fazendo o impossível. Marcos 10, 27, Jesus Cristo disse aos discípulos: com os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Precisamos crer e levar em nossas orações para Deus aquilo que não temos conseguido resolver. Temos nossas dificuldades, mas Ele vai nos ajudar e já tem nos ajudado a resolver questões, a ter direções, a seguir em frente. Precisamos buscar ajuda, a ajuda dos nossos pastores, a ajuda dos nossos líderes, dos nossos familiares, cônjuges e também de profissionais da área. Não fique com vergonha se por algum motivo você um dia precisar ir ao psicólogo, ao psiquiatra. Não tenha vergonha, cuide de sua saúde. Deus pode usar os médicos também para abençoar a sua vida em determinadas questões e com curas te fazer sair de uma situação que você jamais imaginava. Não tenha vergonha de buscar ajuda. E precisamos também ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Isso aí é imprescindível para qualquer cristão, para qualquer pessoa que aceita Cristo. Não tem como viver a vida de acordo com aquilo que Deus promete e chegar ao que Ele nos deixa de promessas sem ler, meditar e praticar a sua palavra. Nosso manual de fé e prática de vida. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Creia na Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, viva a Bíblia e seja abençoado pelo Senhor. Ou seja, há como vencer. Eu trago aqui o comentário do professor, eu sempre digo o que eu estou lendo porque eu gosto de dar a fonte. O comentário do professor no 3.3 vai dizer: nossa vida é como um barco cujo piloto é Jesus. Durante a tempestade, todos nós passamos por tempestades, basta crermos que Ele está no comando de tudo. E eu acrescento aqui, junto a isso, a fazer a nossa parte. Então basta crermos que Ele está no comando de tudo e fazermos a nossa parte, que no final vai dar tudo certo. Com certeza, muitos de nós, eu já tive também experiências onde parecia que as coisas não iam melhorar, parecia que os problemas iam se prolongar por toda a vida, mas Deus, na hora certa, entrou com providência e nos deu a vitória. Deus nos ouve, não podemos ter vergonha de pedir socorro. Ele ouve orações de emergência, de socorro. A gente precisa aprender a fazer mais orações curtas e de ajuda. Óbvio que a gente não vai orar só para pedir. A gente vai orar e que seja assim em nossas vidas. Mas para adorar, para conversar, falar com Deus, para orar pelos outros,
mas também podemos pedir por nós, sim. Então, se você está num momento de problemas graves, de crises, peça socorro a Deus, ore. Não tenha vergonha no seu dia a dia de orar em sua mente, se possível, de falar e declarar sobre a sua vida. Use isso a seu favor. A gente não pode ter vergonha de fazer isso. E que em meio às lutas da vida, que trazem preocupações e inquietações, sejamos fortes. O texto de 1 João 5,4 vai dizer: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como já falamos aqui. A fé, importantíssima, impossível um cristão viver sem fé. E aí eu lembro também de Provérbios 24:10, que vai dizer: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A gente precisa ter uma mentalidade vencedora, não triunfalista de que vamos vencer sempre. Não é isso, mas precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores e de que a forma como os problemas serão conduzidos e passados por nós vai depender sim muito da nossa postura, é o que o texto de Provérbios diz, 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então que a gente possa transformar a nossa mentalidade, como diz Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda, querido, Deus nos dá ferramentas, precisamos usá-las em nosso favor. Então, diante de tudo que foi falado, argumentos para confiar em Deus, que a gente venha lembrar que tudo que Deus preparou para os seus filhos no céu, na eternidade, é infinitamente superior ao que vivemos aqui. Precisamos ser gratos pelo que Deus já tem feito e ter fé a respeito de tudo que Ele ainda vai fazer. Sabe, que a gente possa ter isso vivo dentro de nós. Confiar em Deus. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, então eu vou confiar em Deus e ter a certeza de que o Deus que cuidou de mim no passado vai continuar cuidando de mim no presente e no futuro também. Então, concluindo já essa lição, a gente olha aqui para tudo que foi falado. Temos aqui na revista frases da conclusão. O ensino de Jesus sobre a provisão divina encontra-se fundamentado no conceito de que Deus é o Criador e o sustentador do mundo e de todas as criaturas. Cristo quis que o povo entendesse isto. Deus protege e sustenta a sua criação. Não é errado ter posses, mas devemos conhecer nossas prioridades. Outra palavra importantíssima para nossas vidas, prioridades. E a prioridade do homem sensato é confiar no Senhor e em sua provisão. Então que a partir do momento em que você ouvir esta aula, que você seja abençoado, que a gente consiga colocar, eu me incluo, tudo isso aqui em prática. Algumas coisas não é fácil, podemos até ter dificuldade em uma ou outra questão, mas ao viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e crer em Deus e crer que Ele tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando, é possível usufruir, mesmo em tempos de dificuldade, da paz e da alegria que só Ele nos dá. É preciso confiar em Deus. Eu quero agradecer a cada um que ouviu essa aula. Que seja bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Agradecer a Deus por me permitir aqui dar essa pequenina contribuição e convidar você a seguir o Crente Docente no Instagram, no @crentedocente. Siga a página do Crente Docente, tem muita coisa boa para te abençoar lá. No Facebook também, pelo endereço facebook.com/crentedocente. E também não esqueça de ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube e com certeza você tem muito a aprender juntamente comigo, todos que acompanham, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.